E aí, gente, tudo bem? Eu gravei a aula em duas partes, porque eu estou com um problema no computador, não consegui gravar, a aula estava muito longa, tá certo? Vamos para a segunda parte. Anteriormente, eu estava falando sobre densidade, corpos mais menos densos, mais densos, tá? Agora eu vou falei sobre ponto de fusão, tá certo? Falei sobre ponto de ebulição, falei sobre densidade, agora eu vou falar de solubilidade, condutividade elétrica e condutividade térmica. Vem comigo! Então aqui, ó, aqui eu tenho dois átomos se ligando e formando uma molécula. Dois átomos se conectando. Quando eu tenho uma molécula na qual é formada pelo mesmo átomo, nota, é formada por dois átomos de hidrogênio, eu tenho a chamada substância simples. Substância composta quando ela é formada por dois ou mais átomos. Olha aqui o gás carbônico, formado por átomo de carbono e átomo de oxigênio. Então é chamado de substância composta. Tá? Quando nós falamos substância pura, ela pode ser tanto simples quanto composta. Só que é quando eu tenho somente aquela substância naquele recipiente. Tá? O exemplo aqui é a água pura. A água pura ela é uma substância composta. Tá? Por que é composta? Porque é feita por dois átomos, mas ela é pura, só tem água. No momento em que eu tenho água aqui e misturo agora outra substância, também composta, ó, que tem dois átomos, o cloreto de sódio, o NaCl, se chama cloreto de sódio, o sal de cozinha. Na hora que eu misturo, ó, como já disse, eu misturo, eu formo aqui duas substâncias compostas que estão se misturando, então eu chamo ali de mistura, certo? Beleza. Claro que no momento que eu coloco a água, o sal na água, ela se solubiliza, ela se dissolve, tá? Então, o que é solubilidade? É a capacidade de um material se dissolver em um dado líquido, tá certo? O líquido mais importante, o solvente mais importante que nós temos é a água, tá? A água, ela solubiliza, ela dissolve uma série de substâncias. Por isso é chamada de solvente universal, tá certo? Beleza. E aqui, o que nós temos? Eu fiz uma mistura, né, de duas substâncias. A água, aqui as moléculas de água, ó, estão as moléculas de água, tá certo? Junto com álcool. Nota que uma molécula vai ficar ali misturada na outra. E eu não vejo diferença. Tanto que a gente está vendo aí o álcool 70, né? É 70% de álcool, a gente não vê diferença. Está tudo ali misturado. Então, essa mistura de duas substâncias compostas, a gente chama de mistura homogênea. Então, é chamado de mistura homogênea. O que é mistura homogênea? É quando nós olhamos a mistura e nós não conseguimos identificar, separar as duas substâncias. Elas estão ali, uma misturada na outra, e a gente não consegue separar. É chamado de mistura homogênea. Tá? Agora, quando a gente vai misturar duas substâncias e elas se separam, elas não conseguem se misturar, eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho óleo, né? E aqui eu tenho água. Óleo e água não se misturam, tá? E formam duas fases, dois pedaços, que a gente chama de fase, duas fases, tá certo? Quando eu faço a mistura de uma substância, eu noto que há uma separação de fases, tá? A gente chama de mistura heterogênea. Heterogênea. Então, quando eu misturo, eu não consigo ver a diferença homogênea. Quando eu misturo e vejo que elas não conseguem se solubilizar uma na outra, uma separada da outra, em duas fases, a gente chama de heterogênea. Mistura heterogênea.
Tá certo? Beleza. Vamos voltar a um assunto que nós falamos na aula anterior, para a gente falar sobre condutividade, tá? Seja elétrica ou seja térmica. Vamos lá. Eu falei que a matéria é formada de átomos. O átomo, ele tem tanto próton, que está aqui em azul, com carga elétrica positiva, tem o nêutron, com carga elétrica neutra, e tem o elétron girando ao redor, ó, girando ao redor, tá certo? Que tem carga elétrica negativa, tá certo? Quando os átomos, uns se ligam no outro através dos elétrons, formando uma ligação, a gente chama de molécula. E as moléculas podem se conectar umas às outras através de ligações intermoleculares, que significa ligações entre as moléculas. Tá? Beleza. O que é condutividade? Condutividade é uma propriedade microscópica, a gente não observa olho nu, só com um aparelho que dê maior aumento, é a capacidade de um material de transportar ou passar ou carga elétrica ou calor. Então, vou ter materiais com alta condutividade elétrica, outros com baixa condutividade elétrica. Materiais com alta condutividade térmica ou de calor, ou com baixa condutividade térmica ou de calor. Tá certo? Vamos falar de condutividade elétrica. A condutividade elétrica ocorre aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um material e aqui eu tenho a eletricidade. O que é eletricidade? São elétrons que passam pelo material. Tá? Isso é eletricidade. Por isso que o nome é eletricidade. Tá? Nota, ele não consegue passar por entre as moléculas, mostrando que esse material aqui tem baixa condutividade elétrica. Agora, se esse material tiver elétrons livres nele, os elétrons vão conseguir fluir facilmente. Então, é um material com alta condutividade elétrica. Exemplo de material com alta condutividade elétrica são os metais. O ferro, o cobre, a prata, todos os metais, ele tem alta condutividade. E nota, essa condutividade elétrica é alta quando eu tenho elétrons livres, fazendo com que consiga fluir esses elétrons, que é a eletricidade. Tá certo? Agora, o que é condutividade térmica? Mesmo as moléculas estando em estado sólido, elas não ficam totalmente paradas. Elas têm uma vibração. Essa vibração molecular é chamada de energia térmica. Então, mesmo no estado sólido, se essa molécula vibra muito, ela está bem quente. Agora, se ela vibra pouco, ela tem uma sensação mais fria. Tá? Então, energia térmica é uma energia de vibração da molécula. Tá? E tem algumas moléculas que eu tenho aqui o calor, né? Essa aqui está um local onde está quente, mas ela não consegue transmitir essa vibração molecular. Exemplo, madeira. Então você não quer se queimar, você vai lá, pega, por exemplo, um carvão, está quente. Você colocar madeira, você não vai se queimar. Agora, eu tenho substâncias que conseguem transmitir esse calor de molécula a molécula. Essa agitação térmica, ela vai passando de molécula a molécula. Isso é um material de alta condutividade térmica. Exemplo, metal. Ou seja, se eu colocar metal no fogo, daqui a algum tempo eu não consigo tocar. Entendendo isso, que os metais também são ótimas substâncias de condutividade térmica. Sabendo disso, eu tenho maneiras de me proteger usando materiais que têm baixa condutividade elétrica e baixa condutividade térmica para proteção. Então, ó, aqui é um exemplo, ó, materiais de baixa condutividade térmica. Aqui está quente, ó, mas a temperatura chega pouco para o corpo da pessoa porque ele está usando uma manta que tem baixa condutividade térmica.
Aqui o indivíduo, ó, mexendo com eletricidade, ó, com luva, com capacete. Para quê? Se tocar em qualquer objeto que esteja passando corrente elétrica, são materiais de baixa condutividade elétrica. Gente, obrigado, valeu!